Pessoal, bem-vindos ao Caesarpedia, eu sou o César. Hoje eu pretendo encerrar as conversas sobre o Evangelho de Tomé e para isso nós separamos para o finzinho, para essa última parte da aula, o que tem aí de traços gnósticos no texto do Evangelho de Tomé. Como nós dissemos antes, para a gente encontrar os traços gnósticos nesse Evangelho, nós temos que apontar lá lugares específicos. Ele não é muito explícito a questão do mito de Sofia, muito menos o pensamento gnóstico. Mas a gente vai tentar levantar esses detalhezinhos. Os traços gnósticos mais evidentes no Evangelho de Tomé estão no Logion 49 e no Logion 50, olha só. Bem-aventurados os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino, porque vós sois dele, e a ele voltareis. Esse é o Logion 49. O Logion 50 diz o seguinte: se vos disserem, de onde viestes? Dizei-lhes, viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por si mesma, e se estabeleceu, e se manifestou através da sua imagem. A princípio, a gente imagina, bem-aventurados os solitários e os eleitos, a gente imagina que sejam as pessoas que têm a sabedoria, a gnosis, né, o conhecimento, ou que são parte dos iniciados aí da seita da Eclésia de Jerusalém, o grupo fechado lá dos seguidores de Jesus, os 12 discípulos, por exemplo. Né? Mas o mito de Sofia, nos episódios 1, 2 e 3, fala da criação da humanidade. O antropos, o modelo genético da humanidade, ele foi desenhado no pleroma, segundo o mito de Sofia. Portanto, quando ele fala do reino, nós, os animistas sofiânicos, entendemos o pleroma, porque foi no pleroma que nós fomos desenhados por Thelete e Sofia, um par de Aeons, que receberam uma singularidade do pai de tudo, o originator, né, o espírito invisível dos Sethianos, o Um, no livro secreto de João, que também é sethiano. Então, segundo o mito de Sofia, o que ele está falando aqui é que nós pertencemos à luz, nós pertencemos ao pleroma, nós fomos criados no pleroma. Nós vamos voltar para o pleroma? Bom, vários textos gnósticos falam, o Evangelho de Filipe, que nós tratamos anteriormente, ele fala do objetivo de entrar de volta à câmara nupcial, de ser recebido novamente à câmara nupcial. Nós entendemos que a câmara nupcial é o pleroma. E o que é o pleroma? O pleroma é o centro da Via Láctea, é um lugar físico, não é um lugar metafísico, imaginário ou simplesmente espiritual. Né? Essa palavra espiritual, para nós, não faz muito mais sentido. Em Gênesis 2, 7, nós lemos o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, o reino, que diz o Evangelho de Tomé, ele não pode ser o pó da terra, porque nós somos feitos do pó da terra. Faz mais sentido o mito de Sofia, porque nós fomos feitos no lugar da luz. Nós fomos feitos no lugar lá onde vivem os Aeons, nós fomos desenhados dentro do pleroma. É interessante esse aspecto. Para as pessoas que estão imersas nas doutrinas cristãs, é muito difícil enxergar a palavra reino como outra coisa que não seja o reino do Pai da Bíblia. Os gnósticos viam diferente. Esse reino era o pleroma, o lugar da plenitude, o lugar da luz infinita. Ora, os solitários e os eleitos, diz o Logion 49, encontrarão o reino porque pertencem ao reino. E ao reino eles voltarão. No Logion 50 diz que nós viemos da luz, que nós viemos do lugar onde a luz surgiu por si mesma. É a ideia da emergência da luz pelo Pai. E neste lugar a luz se estabeleceu, ou seja, estamos falando de um lugar físico, e se manifestou através da sua imagem, da imagem do Pai, do Propater, o Espírito Invisível, o Um, ou que nós chamamos aqui de Originator, o Pai de tudo, né? Aquele ser supremo, da onde
todas as galáxias emergem a partir do seu centro, a partir do seu pleroma. Nós fomos criados segundo a concepção do originator. Nós não fomos criados à imagem do Deus bíblico, segundo os gnósticos, segundo os hereges, segundo esses malditos pagãos. O reino para os gnósticos é o pleroma, ponto final, e os nossos pais celestiais são dois eions, Sophaia, sabedoria, e Telete, intencionalidade. Existe uma prova arqueológica de que algumas seitas gnósticas reconheciam a nossa origem nas estrelas. Essa prova se encontra no amuleto de Petélia, é uma lâmina de ouro não maior do que um selo postal, e lá está escrito o seguinte: eu sou um filho da terra e do céu estrelado, mas a minha origem é o céu, vocês sabem disso. Este, senhoras e senhores, é o amuleto de Petélia. O episódio 4 da História da Deusa Caída conta sobre o surgimento de Yaldabaoth, o Lord Archon, que é o líder de uma miríade de Archons, que são equiparados a um enxame de gafanhoto cósmico. Samael, o deus cego, o demiurgo, o construtor do nosso sistema solar, como conta aí o episódio 6 da História da Deusa Caída, Yaldabaoth e seus minions trabalham contra a humanidade por inveja. O episódio 7 da História da Deusa Caída fala da arrogância de Yaldabaoth e a bronca que Sophaia dá no seu filho cósmico, que nós chamamos de a correção de Sophaia, o episódio da correção, né, de Sophaia, quando Yaldabaoth declara aos seus minions que ele é o único Deus e que não há outros deuses além dele e que só ele deve ser adorado. Essas palavras arrogantes do Deus cego ecoam na Bíblia, em Isaías 45, 5 e 6 e em Isaías 46, 9. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há outro Deus, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Essas palavras saíram da boca de Yaldabaoth, né? E por isso que os gnósticos consideravam o Deus bíblico como um grande mentiroso, um bicho ignorante, cego bipolar, invejoso e com altos problemas psicanalíticos. Esse cara devia estar preso numa camisa de força, segundo os hereges. Isso é uma heresia sem tamanho, né? Eles tiveram que ser destruídos. Onde já se viu achar que o Deus da Bíblia é um Deus bipolar, né? No primeiro Apocalipse de Tiago, que nós vamos tratar lá na frente, Jesus ensina ao seu irmão Tiago como lidar com os arcons caso ele encontre algum. E ele diz o seguinte: eles não apenas cobram pedágio, mas roubam as almas por meio de furto. Se você cair nas mãos deles, aquele que é o guarda deles lhe dirá: quem é você e de onde vem? Você deve dizer: eu sou o filho e venho do pai. Ele lhe dirá: que tipo de filho é você e a que pai você pertence? Você deve responder: eu sou do pai pré-existente e sou um filho do pai pré-existente. Quando ele lhe perguntar novamente: para onde você vai? Você deve responder: eu voltarei para o lugar de onde vim. Ora, voltareis então para o pó da terra, de onde fostes criado? Não, né? Segundo os gnósticos, o nosso destino é ser reintegrado ao pleroma, ao reino da luz infinita. No Logion 77, nós lemos o seguinte: Jesus diz: eu é que sou a luz que está acima de todas as coisas. Sou eu que sou o todo. De mim saiu o tudo e para mim o todo se estende. Fende um pedaço de madeira, eu estou lá. Levantai uma pedra e lá me encontrarás. A imanência da representação do Pai de tudo nas palavras de Jesus é clara e evidente aqui. Deus não está fora, Deus está impregnado em tudo que existe na matéria. O Logion 50 fala que viemos da luz. O Logion 77, que acabamos de ler, Jesus declara ser ele próprio a luz. Em João 8, 12, nós lemos o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. E essa luz, então, qual que é? A luz do pleroma? É a luz do Deus Originator? É a luz que emana das coisas? É a aura? É a luz que vem do sol? Que luz é essa? Nós dissemos que essa luz é a luz do pleroma, não é mesmo? Mas olha só, na sabedoria de Salomão, 7, 24 a 30, Salomão discorre sobre a sabedoria, Sofaia. Sofaia também é uma luz. Olha só que interessante. A sabedoria movimenta-se mais facilmente do que qualquer outra coisa. É pura e por isso penetra tudo e por todo lado se difunde. Estamos falando aqui de imanência, né? Pois ela é um sopro do poder de Deus, um reflexo claro da glória do Todo-Poderoso. Por isso, não há nela a menor mancha. A pureza da luz de Sofaia é tratada pelos gnósticos. É da luz de Sofaia que emerge tudo deste planeta, 24 horas, 7 dias por semana. Se a luz do corpo plasmático de Sofaia se metamorfizou no planeta Terra, como diz o mito de Sofaia, então ela emerge a sua realidade, o céu, a atmosfera, a água, toda a sua realidade material, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira, enquanto ela existir. A sabedoria tem o brilho da luz eterna. É um espelho sem mancha do poder ativo de Deus. É uma imagem da sua bondade. Segundo os gnósticos, os Aeons são a expressão, a manifestação dos infinitos atributos de Deus. Cada Aeon é um atributo, cada Aeon representa um aspecto da divindade suprema, o Espírito Invisível, o Propater, o Originator. A sabedoria de Salomão corrobora essa teoria. Ela é mais bonita que o sol, mais linda que todas as estrelas. Comparada com ela, a luz do sol fica a perder. Esta descrição do corpo luminoso de Sofaia, ela condiz com o pensamento gnóstico. Vocês já devem ter ouvido falar do conceito de Maya, né, que vem lá da Índia, dos hindus. O Logion 83 diz o seguinte: Jesus diz: as imagens são manifestas ao homem, mas a luz nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele, o Pai, tornar-se-á manifesto, mas a sua imagem permanecerá oculta pela sua luz. O que é Maya? Na tradição, Maya significa duas coisas. É a deusa da ilusão e é também um termo sânscrito que descreve a ilusão da realidade. Os animistas sofiânicos entendem Maya como a base de todo o universo. O Originator, o pai de tudo, se manifesta, mas nunca se revela, porque ele está sempre por trás daquilo que emerge dele. O animismo sofiânico entende que aquilo que você enxerga esconde a fonte que emana aquela coisa que você observa. A fonte de onde tudo emerge está oculta naquilo que se observa. É muito legal isso aí. Para entender essas nuances, esses detalhes pequenininhos que você encontra, que você pesca, lendo, por exemplo, o Evangelho de Filipe, é interessante que o senhor se intere um pouco mais sobre o mito de Sofaia. O mito de Sofaia nas escrituras de Nag Hammadi, então, é um livro perfeito para os senhores. E também Não a Imagem de Deus, de John Lamlash. Esse aqui você encontra na Amazon, enquanto os meus livros os senhores encontram na plataforma Wiclap. O link se encontra aqui embaixo. Mais um Logion no Evangelho de Tomé dá alguma indicação de gnosticismo ou do mito de Sofaia. É o Logion 101. E ele fala o seguinte: porque minha mãe me pariu, mas a minha verdadeira mãe deu-me a vida. Bom, o texto A Natureza dos Arcons diz o seguinte: as autoridades conspiraram entre si e disseram: vamos, façamos cair um sono profundo sobre Adão. E Adão dormiu. O sono profundo que fizeram cair sobre ele é a ignorância. Então vem toda a história da costela, eles abrem Adão, sai a mulher, né? A mulher espiritual, que é representada por Sofaia, então veio ter com Adão e falou-lhe: levanta-te, Adão,
porque Yaldabaoth cria o corpo de Adão, mas o corpo de Adão não tem vida. Ele não consegue fazer o corpo de Adão levantar e caminhar. Quando ele a viu, disse: Deste-me a vida, serás chamada mãe dos vivos, porque ela é minha mãe, ela é parteira, mulher, aquela que deu à luz. Isso está na Natureza dos Arcons, o capítulo A Criação de Adão e Eva. Bom, as influências gnósticas no Evangelho de Tomé são muito pontuais, elas não são explícitas, e nós imaginamos que a comunidade que estudava esses textos, que lia esses textos, seja ela gnóstica ou não, ela reconhecia a autoridade eclesiástica. A questão do poder está aqui. Tiago é o sucessor de Jesus, isso é escrito textualmente. Tomé recebe 3 segredos, 3 palavras, 3 coisas são ditas a ele. Essas coisas não podem ser reveladas, caso contrário, vai dar ruim para o Tomé. Os segredos nós não sabemos, mas a questão do poder é explícita no Evangelho de Tomé. O gnosticismo é escamoteado, são camadas de percepção. Se você conhece o mito de Sofaia, você reconhece o que está escrito lá. Se você não conhece, você nunca vai entender o que está escrito. Você vai achar que o reino é o reino da Bíblia, é o reino do Pai, que está lá fora esperando você. Mas na verdade o reino está em você, está em todo lugar, está num pedaço de pau, está debaixo da pedra, está no ar que o Senhor respira, na água que o Senhor bebe. Curiosamente, a água que o Senhor bebe, o ar que o Senhor respira, o pedaço de pau e o pedaço de pedra, eles são nada mais, nada menos do que a manifestação da luz de Sofaia em corpo planetário. Esse é o paradoxo, essa heresia é insuperável, não tem o que falar, esses caras tiveram que ser eliminados, onde já se viu chamar o Deus da Bíblia de demente e dizer que o planeta Terra é Sofaia, né? Isso é um absurdo. Mas é assim que o animista sofiânico enxerga o mundo. Quando eu olho o céu azul e essas nuvens maravilhosas que estão hoje aqui pairando em cima de São Bernardo do Campo, eu olho e vejo a deusa. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela sua audiência. No próximo encontro falaremos sobre o livro de Tomé, que tem um teor totalmente diferente desses ditos sapienciais do Evangelho de Tomé. Então vejo vocês lá, um grande abraço.